Boa noite, Cláudia, querida. Morrendo de saudade. Não nos vemos desde o congresso, né? Já um mês se passou, Pois, passa rápido e a gente não para aqui, né, Cláudia? pois é. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre muito bom estar com vocês. Eu falo que onde Valéria está, eu quero estar também, porque, né, a magia da música, estar trabalhando com vocês nesses últimos anos me fez olhar com ainda mais admiração, né? Essa arte tão importante para o desenvolvimento da gente, enfim. Então, boas-vindas, né? Quem vem nos prestigiar. A ideia, gente, é ser um início assim bem rápido, com alguns slides só para dar um norte para a nossa conversa. E aí eu vou abrir para ser algo bem aconchegante, bem próximo, assim, de você poder dividir com a gente suas, por que não, dores, né, nesse momento, com o assunto fidelização, e também o que que você vem pensando e fazendo com relação a isso, tá? Já tenho conseguido uma experiência bacana com donos de escolas de música, que, né, cada vez mais olhando a operação de vocês por dentro, eu vejo o quão conversa, né, com essa arte de se relacionar. Escola livre, gente, inglês, música, teatro, assim como os colégios, né, que é onde eu também trabalho muito profundamente, é relacionamento o tempo todo, né? Antes de mais nada, as pessoas gostam de quem fez o atendimento. A partir dessa confiança que é gerada, é só entrar, né? Entrar para a escola e fazer acontecer. Então, eu gosto sempre de começar, gente, colocando a diferença entre fidelizar e trazer a lealdade, né? Que fidelizar, ou melhor, deixa eu colocar mais uma palavrinha aqui que eu sei que vocês gostam quando eu faço a diferença. Então, existem três palavras que parecem a mesma coisa, mas não são, tá bem? Então, vamos lá. Eu preciso, enquanto diretora, né, da minha escola, ter uma estratégia muito clara de retenção, outra estratégia clara de fidelização, para que, como consequência, eu tenha a lealdade dos meus alunos. Então, qual que é um termômetro muito legal de saber como é que está o nosso trabalho? A quantidade de indicações que nós recebemos de amigos, né? Que é o marketing mais precioso que tem, porque o aluno satisfeito, ele traz um outro aluno, né? O adulto fala para outros, a mãe, né? A família fala para outras também. Então, não existe coisa melhor do que a gente trabalhar a fidelização, que é tudo que a gente faz para o aluno permanecer com a gente, e também a estratégia de retenção. Então, as três palavrinhas: retenção, fidelização e lealdade. Retenção é o protocolo que o meu time tem que ter, principalmente o time linha de frente, recepcionista, secretário, comercial, para o que eu faço quando alguém chega, algum aluno chega dizendo assim: "Ai, sabe, eu quero saber como é que faz aí para cancelar meu contrato, se eu tenho que pagar alguma coisa, porque eu estou cansado, eu vou parar". Ou seja, retenção é tudo o que nós fazemos quando o aluno verbaliza a intenção de parar o curso. Vocês podem fazer esse exercício com os times de linha de frente para vocês. Vocês vão ver que nem sempre tem clareza. As primeiras respostas que eu ouço são assim: "Ah, por quê? Você aconteceu alguma coisa? Não faça isso", enfim. E se aconteceu alguma coisa, que as meninas falam bastante, né, os profissionais falam bastante, pode dar a impressão que a gente está sempre alerta que alguma coisa aconteceu, né. Então, um caminho bacana é sempre acolher: "Puxa vida, eu te entendo, é natural ter essa vontade", enfim, mas não pode ser fácil cancelar. Eu sei que vocês gostaram uma vez que eu falei com muita força. Não pode ser fácil cancelar o curso, gente. Vocês fizeram uma construção, teu professor construiu aula a aula, né, eh
nota por nota, presença por presença. Então, para a hora de desistir, nós temos que ter um protocolo muito claro, bem treinado, bem orientado para o time, para que ele saiba o que fazer e não entre em desespero ou em constrangimento ou fale essa famosa porque aconteceu alguma coisa, tá? Que é o mais comum da turma falar. Então, quando a gente tem esse protocolo bem definido, que é o protocolo de retenção, nós podemos migrar para fidelização. Fidelização é tudo o que eu faço para garantir a permanência do aluno, e justamente tudo que eu faço na retenção é para que ele fidelize, né? Para que ele continue com a gente. Quando eu tenho um bom protocolo de retenção e de fidelização, eu consigo ganhar a lealdade do aluno, que é isso que eu disse para vocês há pouco, né? Que é muito, muito importante no seu comercial você ter o percentual diário de quantas pessoas entraram agra- eh, primeiro para agradecer, é muito importante teu pessoal comercial agradecer quem indica, né? Ah, pô, tudo bem, antes da matrícula, tá, gente? Ter uma mensagem, um mimo assim para o teu aluno, porque é muito gostoso receber um agradecimento pela indicação, independente da matrícula ou não, tá? Então, agradecer quem indica é super legal, super recomendo. E ter essa mensuração, é um termômetro. Qual que é meu percentual de alunos novos que vieram por indicação de outros? Isso significa que eu estou com uma boa lealdade dos alunos, tá? Beleza, então a indicação é um super termômetro para a gente. Então, eu também gostaria de relembrá-los, né? Quem já esteve aqui com a gente, ou já esteve com a gente lá presencialmente na CAEM, sabe que eu sempre digo isso, que a perda de alunos não se dá por uma aula, ou por um evento, por uma festa, por um boleto, não é isso. A perda de alunos se dá pelo acúmulo de pequenas insatisfações do dia a dia que, embora sejam identificadas pelo time, elas deixam de ser administradas. Conversando, né, com algumas escolas de música, falou, Cláudia, a gente precisa aprender a ler sinais. E então é isso, gente. A leitura de sinais é a tua principal ferramenta. Antecipar, né? Quais são os sinais clássicos pré-cancelamento? Atraso para a aula, o atraso que se torna uma falta, o atraso no pagamento, esse atraso no pagamento se torna inadimplência, e no caso das escolas de música, eu admiro muito a complexidade pedagógica que vocês têm, né? Por não ser uma educação que você possa falar básico, intermediário, avançado, ela é um método espiral, né? Ele vai e volta. No entanto, né, o desafio é muito grande de fazer o aluno perceber a evolução. E no caso de mãe, né, de pai de aluno, principalmente, porque eles querem saber como que os meninos estão indo, né? Como é que o meu filho está, se ele está aprendendo, se ele está fazendo alguma coisa assim, né, de muito feliz, de muito a contento. Então, essa aprovação do pedagógico eu vejo muito no inglês, e eu vejo muito também com vocês, eu sei que é um desafio, tá? Então, beleza, sempre tem alguém que vê um aluno que está no corredor da sala e não entra para o estúdio para começar a aula. Isso é um sinal, gente, tá? É um sinal. Ele está olhando no celular, ou ele está para lá e para cá, meio aéreo, demorando para entrar para a sala, e o professor não pode, não. Pode ser algum sinal de desmotivação ou de desinteresse. Tá bem? Faixa etária, só quero relembrar para vocês que nós estamos vivendo um arquétipo, né, um modelo de comportamento, para simplificar, das crianças e adolescentes divinos. Então, é a era da criança divina.
né? Onde, principalmente após tudo o que aconteceu na pandemia, a gente vê que as crianças não podem sofrer frustrações. Eu vou dividir para vocês algo que aconteceu semana passada num dos meus clientes. A mãe ligou falando assim: olha, por exemplo, Val, por favor, você coloque aí que ele tirou 8 na prova. Não, mãezinha, você está enganada, ele tirou 6. Não, mas eu já falei para ele que ele tirou 8. Ele não vai passar por esse desgosto. Percebe? É o típico comportamento da era da criança divina. É uma criança que não pode se frustrar, né? Que não pode passar nenhum desgosto. Imagina, eu nunca imaginei isso, né? Se a professora deu 6, a mãe foi, se antecipou, falou que deu 8 e combinou, né? Ela não combinou, ela pediu, ordenou que a coordenação colocasse essa nota. Eu honestamente não acompanhei o desfecho, mas assim, só para vocês terem uma ideia do comportamento da criança divina, que ele está bem dentro da tua escola. O que que é importante? A gente abrir os olhos e ouvidos para colocar o nosso time atento. Você não perde aluno por uma aula. Por um professor, você perde o aluno pelo acúmulo desses pequenos sinais. Quando a gente perde um aluno, gente, sempre quando você faz a pesquisa de trás para frente, ele deu um sinal. Ele chegou na recepção e fez algum comentário, ou ele mandou alguma mensagem, ou o próprio professor, né? A gente conversa bastante disso. O quanto o professor precisa ter espaço, né? Vez e voz na programação pedagógica dele para contar para você o que que ele está percebendo do aluno, até para ele poder também ter sua ajuda específica de como caminhar com aquele aluno, tá? Então, nas escolas de música, assim, das pesquisas que eu tenho aplicado, assim, eu coletei aqui algumas ações para vocês, tá bem? Aí eu vou abrir para a gente conversar. Quero muito conhecer de perto a realidade e os desafios de vocês. Então, os professores são reconhecidos muito pela pontualidade e assiduidade. Então, um professor de música pontual e assíduo é algo inegociável, né, gente? Principalmente para a família de adolescentes que já sabe o quanto eles precisam ter uma rotina, né, um ritual de pontualidade e assiduidade. Follow-up dos faltosos, né? É muito legal a gente mandar uma mensagem na primeira falta. Muitos falam, ah, Cláudia, eu mando depois de 3 faltas. Eu, no lugar de vocês, mandaria na primeira, principalmente para adulto, para criança e adolescente. Eu já, né, falaria, olá, Bruna, tudo bem aqui, né? A Cláudia, da escola arte maior, motivo do meu contato é saber está tudo bem com o Vinícius. Olha, a gente está aqui à disposição dele. Primeiro dia, principalmente público adulto, público adolescente. Combinem com as mães isso. Sabe? Isso dele pode ser preventiva e pode ser de segurança para vocês e para a família. O aluno vê que a gente não controla, ele, né, na idade, lógico, da libertação, dos testes, ele pode ir para outro lugar e a gente ser responsabilizado se acontecer alguma coisa. Então, e principalmente o aluno adolescente, eu combinaria na matrícula com a mãe que a gente, sim, avisa no caso de atraso dele, tá? Abaixo do nosso teto, nós somos responsáveis também por ele. E além, né, dessas duas, assim, destaco aqui a disponibilidade para suporte. Então, tudo que o aluno precisar fora de sala de aula é muito legal que ele tenha com quem contar. Seja na figura do próprio diretor, que é muito ocupado, então é importante que essa figura esteja bem concreta, né, bem acessível em algum dos profissionais, um profissional de relacionamento. Gente, o primeira coisa, você conquistou um aluno porque ele gostou de você, ele gostou de quem atendeu ele. Ponto final. Cabe a nós, enquanto defensores aí da permanência do aluno, dar continuidade a essa confiança. E essa continuidade vem do acesso a esclarecer dúvidas,
né, acesso a poder falar o que está gostando, o que está com dificuldade, o que gostaria de ver melhor. Por isso, gente, se vocês me falassem: Cláudia, eu quero um roteiro do que fazer daqui até o final do ano, para minha renovação ser bem legal para 26, eu de cara falaria para vocês: não passem de setembro, no máximo, para realizar uma boa pesquisa de satisfação com o fator NPS, né, que é esse famoso do de 0 a 10, o quanto você indicaria a escola para um aluno ou familiar, porque ainda dá tempo da gente ajustar, né, a percepção, a gente ajustar aí a satisfação, porque quanto mais perto do final do ano vem a renovação também da escola particular, e aí a gente começa a perder a pessoa de vista, né? Então, não, eu assim, falo, sempre brinco que rematrícula ou reinscrição, renovação de matrícula é sempre até dezembro, para que a gente não fique, né, no período de férias aí sem saber como é que vai se comportar o teu mapa de horários, né, de tuas turmas, ok? Gente, eu vou colocar algumas práticas rapidamente, e aí nós já vamos conversar também, tá bom? Então, práticas que eu fui coletando das conversas, e, né, do primeiro, nós tivemos uma turma inaugural, né, Val? Tivemos uma turma inaugural do curso de gestão da permanência de alunos, e foi com eles também que eu consegui, né, extrair algumas ideias aqui bem concretas para vocês. Mas assim, a primeira delas é mensagens de áudio personalizadas. Existe um recurso, gente, de fidelização em escola que se chama momentos de apreciação. Ou seja, você definir com o teu professor a coleta, né, de fotos ou vídeos bem curtinhos, do momento em que aquele aluno está, sabe, assim, se deleitando porque conseguiu fazer um acorde ou conseguiu produzir alguma coisa muito legal, é super importante a gente registrar e enviar para as mães. Tá? Ah, Cláudia, e para o adulto? Para o adulto a mesma coisa, mas para o adulto você pode enviar um áudio. O professor pode falar: olha, João, estou passando aqui porque eu achei que foi demais a nossa aula de hoje. Gente, mas sempre do coração, tá? São manifestações afetivas. A validação para o aluno receber um elogio do professor é gigantesca, tá? Em especial o aluno adulto, que está dentro da empresa onde ele trabalha, passando todos os desafios. É um bálsamo receber um elogio sincero em áudio, ou pode ser naquele recurso de vídeo, sabe? Que a gente grava no WhatsApp. Recado, né? Recado em vídeo. Tem um efeito muito legal. Se a gente quer manter o aluno, a gente precisa ter a consciência da próxima aula. Então, estabelecer uma rotina de comunicação, onde o professor envia mensagem para os pais, que é isso que eu acabei, né, de falar, envolvendo-os no processo de aprendizagem e criando expectativa. A curiosidade é a mãe da vontade de aprender alguma coisa, né? Então, quando ele termina a aula, isso para qualquer pessoa, independente da faixa etária, se a gente mantiver um estado de curiosidade, ó, vem cá, próxima aula você vai ver tal coisa, próxima aula você vai ver tal coisa. Isso vai colaborando muito para a motivação, tá bem? Então, escrevam, anotem aí, principalmente pensando em cérebro. Para a mãe da vontade de aprender é gerar curiosidade. Além da parceria que a gente tem que ter, né? Corpo docente, os professores com o comercial. Por quê, gente? Principalmente a criança. Como a criança saiu da aula, saiu pulando, saltitando, feliz, vai, né? Ela vai para o carro contando isso. Se ela saiu murchinha, saiu triste, ou mesmo adolescente, você percebe, você que está na linha de frente percebe, comunique para quem é a pessoa responsável. Não precisa falar diretamente para o professor. Aí depende de como você, diretor, cria estratégia. Muito importante que o professor saiba imediatamente que a criança não foi embora com uma carinha boa. Duas uma, não tem nada a ver com a aula, tá tudo bem, porque ele se comportou super bem, curtiu a aula, foi muito legal. E ótimo, se não tem nada a ver com a
aula, beleza. Mas, de repente, o professor pode pensar, deixa eu ver, né? Se não é um alarme, né? Acender um alerta, a gente fica mais atento, tá? Pessoal, isso aqui é prática, não tem livro, não. Criança e adolescente, conforme eles saem da aula e vão para casa, você tem ali um super termômetro do quanto eles estão fiéis, né? Ou estão propensos permanecer e continuar o curso até a realização final. Bem? Então, mensagens de áudio personalizadas, áudio e vídeo, preparação para a próxima aula, disparando essa curiosidade, acompanhando a ausência, como eu falei há pouco, né? Não meramente fazer, por que que você faltou, tá tudo bem, não. Acho que assim, é algo um pouquinho mais sutil, né? Deixa eu te contar o que foi trabalhado e como é importante você recuperar. Estou aqui para te ajudar a recuperar minimamente, ou eu mando um vídeo, ou eu mando alguma coisa que dê a impressão de que o conteúdo, lógico que não, no detalhe, foi direcionado, né? Eu sei que música é muito a prática, né? Então nós precisamos aí, com criatividade, bolar um recurso de compensação do conteúdo. Claro, não é para você colocar o professor para compensar, mas algum recurso que ele, poxa, que cuidado que, né, que teve comigo, pelo menos eu soube que foi trabalhado tal e tal assunto. Tá? E o suporte técnico proativo, gente, e principalmente, né, em competências técnicas, como a música, se você não tem, assim, como colocar alguém do time só para relacionamento, é muito legal ter essa conversa com o time de atendimento, para que ele sempre esteja atento à família que vem buscar o aluno, a família que, que fica, às vezes, tem mãe que, né, espera ali um intervalo entre uma reunião e outra, ela fica na recepção da escola, ficarem sempre muito atentas a essas conversas. De novo, né, de fidelização, porque vão contar para outras o quanto é legal estar ali na escola, e também podem prevenir de você alguma questão, alguma fala. Falas que às vezes são muito sutis. Olha, então, vamos supor que tem uma vovó sentada, então meu neto tem falado que tá bem difícil, viu? Gente, isso aqui é um sinal clássico de desmotivação a caminho, se não for feito nada. Só que o que que acontece? O pessoal do atendimento escuta isso e não entende que a vozinha não é consciente. Inconscientemente está dando uma dica. Porque se meu filho está achando muito difícil, eu preciso sinalizar o professor rapidamente para pelo menos ele perceber como é que é essa dificuldade, como é que ela vem, como é que ele, na abertura da aula seguinte, pode fazer uma checagem, enfim, tá bem? Então, esse suporte técnico proativo não é muito mais do que técnico, né? Ele é bastante comportamental, afetivo, para que a gente possa prevenir. Perda de aluno é prevenção, tá? A gente não perde aluno por causa de um fato isolado. Claro, a menos que seja uma crise, algo muito sério que tenha acontecido. Bem, então, medir a satisfação, né? Medir a satisfação de maneira estruturada, uma pesquisa. Trabalhar com o retorno da pesquisa, dar devolutiva para o aluno. Às vezes, Cláudio, o aluno não responde. O aluno não responde porque ele não está sendo estimulado a responder, ou ele já respondeu em outros momentos e ele não obteve nenhum retorno, né? Então, ele não sente motivado a responder novamente. Então, a gente precisa ter uma estratégia antes da pesquisa, durante a pesquisa e pós-pesquisa, principalmente de agradecimento e da entrega de o que que a gente vai fazer. Pelo menos uma coisa eu preciso contar para eles que eu vou ajustar ou que eu vou fazer após as respostas da pesquisa. Tá bem? Então, é isso. Mantenha a pesquisa. A partir da pesquisa, crie uma estratégia de renovação dos teus alunos. Acho que assim é temerário, isso até pelo que eu estou vendo, tá, gente? Dentro das escolas, a gente deixar para o final do ano pensar como vai ser a renovação. Desde já você já está renovando os teus alunos. Você já está garantindo, né, como vai ficar o seu mapa de turmas, o seu horário, seu
que é quem manda numa escola de salas da sua escola versus a permanência versus a ocupação. Bem, então esses são os itens assim que eu considero de mais práticos e de imediatos para fazer. Só uma última reflexão antes de eu abrir, porque eu quero muito escutar vocês, é assim, que a competência que está sendo muito exigida da gente, sabe, não só com criança e adolescente, tá, pessoal? Com adulto, porque a gente não pode esquecer que o adulto que vem estudar com você também é pai, é mãe, né? Muitos deles são famílias de crianças e adolescentes, então o que você vê nessa faixa etária mais jovem, você está vendo também, né, no mais maduro que vem estudar com você. Então, a competência é a longanimidade. Que é longanimidade, né? É uma paciência, gente, que a gente tem que ter uma serenidade para suportar as adversidades sem perder a calma. Quando eu digo para você, a sua renovação 2026 já começou, não deixe para o novembro, dezembro começar a falar de renovação, é bem sobre isso. Para você poder ter tempo de se relacionar com aquele que está indeciso, ou que você começou a faltar, enfim, e poder reverter essa desistência. Resistência e perseverança, tem muita gente que confunde perseverança com insistência. Insistência é repetir várias vezes a mesma coisa, mandei o WhatsApp, mandei o WhatsApp, mandei o WhatsApp, mandei o WhatsApp. Eu estou insistindo. Agora, persistir é ter clareza do objetivo que se quer chegar e variar as formas, né? Então, mandei o WhatsApp, depois eu liguei, depois eu esperei ele na entrada da aula. Ok, eu estou variando as formas porque eu quero persistir e descobrir, né, caso se essa criança que fica no corredor e não entra para dentro da sala de aula, o que está acontecendo com ele. E por fim, gente, a longanimidade também é o que faz a gente manter a fé, né, e a esperança mesmo em tempos difíceis, que a gente sabe, né, como acabei de dar esse exemplo para vocês da mãe que pediu para dar nota mais alta, porque o menino não vai suportar, 7 anos de idade, não vai suportar tirar 6. Então, não estou julgando, por favor, não me entendam mal. Não é julgamento, é só assim, choque do quanto a educação hoje ela está em outros modelos, né? De outras formas. Ok? Deixa eu só. O Johnny tinha uma pergunta aqui, Por e ele precisa sair favor. porque ele precisa fechar a escola. Mas ele questionou Claro. se tem aqui estava no chat, se tem a pesquisa. Não sei se Se eu você tem alguma pesquisa que pode disponibilizar. A Caem tem uma pesquisa, Johnny. Você pode pedir para mim também. Eu tenho uma pesquisa padrão, logicamente que cada um pode adequar a sua realidade, as suas necessidades. Aham, Ok. certo. Tá escrito Johnny, mas é o Joel. KKK, né, Joel? Ah, me pegou. Tá ótimo, Tá. querido. Depois você me pede, já estou questionando com a Cláudia aqui a pesquisa. Isso. Existem sim, mas pesquisa é uma coisa que eu gosto de fazer de maneira estruturada, porque se a gente não ativa de uma maneira bem assertiva, às vezes ela pode dar o efeito contrário para a gente, principalmente em época de renovação, né? Então, enfim. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, Gabriel. Isso. Você chegou. Aqui eu fazia mais isso, de avisar em qualquer falta, mas confesso que sempre gerava uma ideia do tipo, ele não foi por tal motivo, e daí eu quero repor. Entendi. E daí alguns chegavam até a ficar com raiva quando a gente explica que entrou em contato para saber o motivo, mas não teria reposição. Excelente, Gabriel. Por isso que precisa combinar com o aluno na matrícula, explicar para ele que a gente se preocupa sim com as ausências, com os atrasos e que tudo bem para ele a gente entrar em contato, seja para o adulto, seja para a família, tá? A família eu não acho negociável, sabe? Eu dividiria com a mãe a responsabilidade do filho dela debaixo do teto da minha escola. Então eu colocaria, mãe, se ele atrasar, eu vou te mandar, tudo bem? Só não é, não, eu não negociaria esse negócio de, sabe, não informar o responsável adulto, porque até, né, se é uma criança, é um adolescente, é sob nossa responsabilidade que ele está. É,
tem algum modelo de pesquisa que nós acabamos de falar? Vou ter que sair fechando a escola. Puxa, Joel, tá bem. Isso aí. É Cláudia, uma deixa eu te fazer. tripla zebra. Eu falei que eu ia ficar quietinha, mas eu não consigo. Adoro, adoro. Vamos lá. Vamos lá. É, é, é muito importante todo esse processo, né? Porque numa escola de música, a renovação é constante, né? É um moto perpétuo, porque curso livre, o cara entra em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, o que você falou, eu acredito que é muito importante, embora você falou, não, né, estamos já no processo de renovação 2026. As escolas de músicas, elas estão nesse momento continuamente, né? Todo momento tem gente entrando, assim como tem gente saindo, né? E Aham. assim, eu só queria fazer a colocação que tudo isso que você agregou, todos esses detalhes sobre estar atento, observações, os cuidados, o alinhamento entre o atendimento, né, o setor de atendimento, o professor, isso deve ser um processo contínuo, né, Cláudia? Então, é assim, é o dia a dia, né, no caso, a semana, de estar alinhado, a observação, né, o olhar do atendente com o professor e com o diretor, né? Então, eu queria que você, como alinhar tudo isso no momento que os nossos profissionais estão tão rasos, vamos falar assim, né? Como cobrar de um profissional esse olhar, esse cuidado com o nosso cliente, haja vista que o profissional, né, o colaborador nosso de cada dia, está cada vez menos comprometido. Eu sei que eu saí um pouquinho da esfera, mas é uma dor real. Tá. Não saiu, não. Não saiu de jeito nenhum da esfera, Val. Assim, é, conseguir esse efeito, né, de time é fruto da criação de cultura do líder. Não vai acontecer sozinho se alguém não tomar para si e liderar. O que que eu estou chamando de liderar? Reunir essas equipes a 5 minutos por dia. Não tem jeito, gente. Se não for criada a cultura pela repetição, pelo desenvolvimento facilitado pelo líder, a gente vai continuar perdendo aluno acreditando que ele saiu porque não tem mais tempo, perdeu dinheiro ou vai mudar, né? Que são as clássicas motivos para afastar a conversa. Então, Val, é uma pergunta complexa, mas extremamente relevante, porque nada disso que eu falei aqui vai acontecer se não for protagonizado pelo líder da escola. Líder, diretor, proprietário, enfim, começa com ele, né? Começa com você. Como que você motiva isso? E vocês vão se surpreender, gente, quando coloca o time de comercial junto com o professor para se conhecerem, né, para conversarem sobre os alunos. Quanto mais você fizer isso, colocá-los juntos, mais acesso você dá e mais amizade, né, mais integração entre eles, e aí fica mais fácil você, com clareza, dizer que você tem uma política de foco no aluno. De que um amigo meu que fala, sem milho não tem pipoca, sem aluno não tem turma para ele, né? Então não pode ser um interesse só meu ou só do professor, é um interesse de todos nós. Porque eu acho que o professor também, ele deve se ressentir quando ele perde turma ou perde aluno. Então, qual que é a parte dele que cabe nisso? Qual que é a parte do atendimento, né, Val? Que precisa ser um time mesmo, porque time é quando todos entendem que o número de alunos suficiente, bacana, de crescimento, todos estão ganhando. Se teve perda no número de alunos, todos perdem. Só é time quando todos ganham, né? Ou todos perdem. Não tem, ou melhor, se não houve a meta satisfatória, tem perda para todo mundo. Então não tem time aí. Então, gente, a criação de cultura é repetição, é falar milhões de vezes a mesma coisa. Não é uma palestra, não é um só.
momento, é algo que você vai fazendo com constância, com frequência, vai perguntando, vai trazendo para o time a lista dos motivos relatados de perda e faça com ele o exercício de por que que a gente perdeu? Vamos ver qual é o aprendizado para nós, né? Aí eu costumo dividir em dois grupos. Motivos que são limites, ou seja, aquilo que a gente não tem o que fazer, a pessoa vai mudar de país, não quer fazer aula online com a gente, e o que é limitação. Limitação é aquilo que está dentro de nós como possibilidade de mudança, né? Como possibilidade de correção. Só esse exercício, gente, já ajuda bastante o time a se aproximar dessa prática, né, de tá tudo bem, a gente perdeu, vamos entender qual é o aprendizado para não perdermos de novo pelo mesmo motivo, né? Vamos errar por outros, vamos cometer erros novos, mas não permanentemente perder aluno, porque tá com a visão, tá, né, tá sem o radar, tá totalmente fechado para esses sinais que os alunos vão dando. Vocês podem, depois um dia a gente reúne de novo, vocês vão contar para a gente. Pegue a história dos desistentes e faça um filme assim para trás. Houve, sim, a manifestação. Não é do nada. Mas aí alguém que percebeu não se atentou, inclusive o próprio professor, que ele precisa ter apoio, né? Ter apoio, espaço, tempo na agenda para poder cuidar do crescimento, da sustentação da escola. É isso, Val. É liderança, gente. Não tem milagre, não tem técnica. É a liderança que dá esse tom. Pelas respostas e liderança também é um tema que a gente precisa falar mais, né? Então, Vamos. aí fica, Cláudia, vou abrir as perguntas aí, né? O Gabriel já havia colocado a situação dele, que era Tá. justamente de fazer esse alerta, né? Ou seja, aos familiares sobre atraso e tudo mais, e às vezes ter um olhar ruim, né? Do aluno, É. ou até da família do aluno. Mas quem gostaria de levantar alguma coisa? Ou, Cláudia, você quer fazer uma questão, levantar alguma situação? Foi tanto conteúdo preciso que ainda estou assimilando. Eu ouvi bem claro, sinal bom, mas não tenho por hora perguntas. Tá bem? O Esse foi o meu. nosso querido Nelter aqui de Ferraz de Vasconcelos. Ah, eu lembro dele. Eu me lembro, ele sempre privilegia os nossos encontros aqui. Deixa Ele estava eu... no jantar também. Isso, sei quem é. Bom, está todo mundo quietinho, a Valéria vai falar, né? Eu vou aproveitar mais esses últimos minutinhos aqui. Apareceu aqui. Aham, pode falar, Val. Então, vamos lá. Opa! Então, Cláudia, o que acontece? Aqui eu recebo muitas questões sobre a preocupação que a gente tem, a maioria dos diretores tem, que a gente já falou a respeito, que é da captação dos alunos e não se preocupar com os que estão indo embora, né? Aquele negócio de que estou perdendo 10 mas eu consegui mais 5 e assim vai aquela conta constante. Eu Certo. estive. Eu tenho feito uma observação em todas as reuniões, os papos que eu faço com os colegas, e tenho mostrado o quanto é importante manter o aluno, porque quando ele ganhar um aluno, ele vai realmente ganhar um aluno. Ele não está repondo uma É, perda que ele teve, né? E- ok? ex- Exatamente. exato, E exato, exato. E aplicando isso, né, eu tive essa semana um colega de Florianópolis esteve aqui em São Paulo e ele estava aplicando isso. Então ele falou que ele tinha uma média de desistência, ele trabalhava mais ou menos 10 por 10. Punha 10, Uhum, perdia 10, ou seja, não crescia. E o que ele comunicação. conseguiu? Um processo que eu acho muito, muito interessante. Ele colocou 11 alunos novos, tinha 6 desistências e na hora que ele foi informado dessas Uhum. 6 desistências, ele entrou em contato e reverteu 3 dessas desistências. É o É, relacionamento, né? É o relacionamento. Não,
Eu tenho que ir atrás, não pode ser assim, falou que vou embora e tá bom, tchau. Não, não, tem que esperar, tem que provar que não tem como continuar. Exatamente. Provar E, é uma coisa E foi muito certa. importante. E ele falou para mim que o objetivo dele era reverter os outros três, ainda que ele ia essa semana lidar. E eu vou contar aqui um papo que foi com uma colega, também diretora de escola. Ela sempre esteve muito atenta às saídas, né, à evasão, porque, como a Cláudia comentou no início da conversa, os dois fatores que você fica sem ação é quando a pessoa fala que não tem tempo ou não tem dinheiro, né? Porque ele sabe que o atendente ou o diretor vai ficar sem possibilidade, né? Ou vai ter que dar uma bolsa, ou vai ter que inventar um horário, enfim. Então, são as desculpas mais comuns que aparecem à nossa frente. E essa diretora, ela comentou comigo que para assinar a desistência, o aluno ou a aluna ou o pai do aluno tinha que fazer uma reunião com ela para assinar uma carta. E eu achei É, essa situação assim muito bacana, né? Parece até muito, um pouco constrangedora e tudo mais, mas estava no regulamento da escola que a desistência só é viável após a reunião com a diretora, né? Que ela que assine e dá baixa no contrato. Queria um olhar seu sobre isso, Cláudia. eu acho que eu penso assim, que desde que esteja essa cultura, né, bem formada, eu vejo com bons olhos. Assim, o que que é o bacana? Prevenir para não chegar a esse ponto, né? E Verdade. garantir muito na matrícula que essa cláusula foi lida, que ele entendeu, né? É, a gente pode fazer com certeza isso, Val. Eu brinco que cancelamento tem que ser autorizado pelo diretor. Não pode ser fácil chegar lá. Inclusive, eu fico doida quando eu vejo recepção para a área de comercial com modelos ou aplicativo pronto para a pessoa pedir cancelamento. De jeito nenhum. Jamais, jamais eu deixo cancelar. Não existe fazer cancelamento na recepção da escola. A pessoa pode comunicar, pode falar, mas cancelamento precisa passar pela entrevista com a coordenação ou com o diretor, enfim. Mas jamais você deixar o atendente, o pessoal de secretaria, a recepção, entregar, falar, tá bom, então eu vou passar aqui o procedimento de cancelar, tudo bem. Não pode ser fácil. De dar a impressão até que o aluno não era importante para a escola. Exato, e que está tudo bem, e que está tudo É, bem, né? exatamente. Rematrícula é pedagógico, gente. Quanto mais renovação você tem, mais o sinal que a tua forma de ensinar está consolidada, está consistente. Isso precisa ser valorizado, né? Não é assim, qualquer gripe mais forte, não vou cancelar, enfim. E a gente se surpreende como as pessoas recebem bem essa nossa tentativa de reversão. Elas recebem, elas não esperam às vezes, porque estamos acostumados, a ir embora, vai para a academia, vai embora, ninguém nunca mais fala com a gente. Então, qualquer movimento de se mostrar preocupado, engajado com o bem-estar dele, gera uma experiência memorável. Muito bom. Gente, estamos chegando aqui nos minutos finais. Muito Eu bem. vou. Oi? E Alô? muito bem. Ah, isso aí. Então, eu vou contar 3, 2, 1 aqui e vou, né, dar uma boa noite geral, avisando aqui que vou passar ainda essa semana a programação dos bate-papos de setembro. E também que a partir da semana que vem os bate-papos serão às terças-feiras, 8h30 da manhã, gente. Mudamos. Fizemos uma pesquisa e percebemos que 8h30 da manhã é um horário interessante para a maioria dos colegas. Então, a partir do dia 2 de setembro, o horário é 8h30 manhã, AM, antes do meio-dia, né? Tem uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver quem é. O Gabriel também quer a pesquisa, tá bom. Se você tiver uma pesquisa, Cláudia, que puder disponibilizar, você fica à vontade. Eu, de qualquer maneira, vou mandar a que eu tenho aqui para os colegas.
É né? isso. Vale a pena lembrar que logo, logo nós vamos lançar a segunda turma, né, Val, da gestão da permanência. Exatamente, nós já vamos passar para vocês um curso especial, personalizado, que Cláudia vai ministrar para os colegas. Gabriel, dá tempo de uma pesquisinha ainda, tem um minutinho, bora lá. Tá, eu vou tentar abrir o áudio então, pode ser? Opa, com Boa, certeza, querido. aí. Nessa parte de retenção, por exemplo, aqui na escola a gente trabalha com os pacotes por semanas, né? Tá. E é algo que eu estou testando, mas eu acho que com a ajuda de vocês vai ajudar também. Se tem um protocolo, se é legal ter um protocolo pensando nas semanas que o aluno está na escola, por exemplo, deu 4 aulas, aí manda uma mensagem, olha, sua experiência com a escola está sendo como, parará, parará. Aí deu, sei lá, 12 semanas, outra mensagem. Se é legal pensar nesse script, pensando a cada X tempo de aula, uma mensagem que instigue esse cliente a fazer, e aí pode ser mandada pelo um bot ou pelo atendente, enfim. Eu já estou pensando em outras questões porque eu preciso automatizar essa parte. E aí aqui são bastante a quantidade de professores que eu teria que fazer isso e eu acho difícil depender de todo mundo para conseguir fazer. Tem professor que engaja, outros que não. Então eu Uhum. preciso ter uma coisa mais automatizada dessa parte. Mas que tenha isso a partir de, sei lá, deu 24 semanas, então eu fiz tantos contatos, consegui fazer tantas coisas com esse cliente, mandei pelo menos um vídeo Tá. assim assado e criar um checklist para que o aluno veja que teve esse interesse da escola. Eu acho excelente, Gabriel. Excelente, desde que seja, acho que assim, o bacana é você variar o canal e variar a mensagem, né? Então, é um áudio, aí depois um momento de apreciação do professor, depois um vídeo teu, tudo coisa rápida, 15, 20 segundos. Um texto agregado. Nossa, gente, tem uma validação, isso, sabe? O meu seria assim, algo assim. Estava na internet e me lembrei de você, Val, para Valéria. Ou seja, eu já tenho uns vídeos, mas a forma como eu mandei, que impressão que dá? Hiper personalizado. Val, eu estava na internet e me lembrei de você e mandei um piano para ela, tá? Então, essa capacidade de hiper personalizar, gente, vai ser já é o presente, vai ser com certeza o futuro em termos, Eu posso em falar. tempos de inteligência artificial no atendimento, tá? Claro. Não estou conseguindo levantar a mão de outra forma. Nós temos, eu não sei se todos utilizam o Emusis, mas nós temos um ritual aqui na secretaria de a secretária, no ato da matrícula, cria, através do Emusis, uma tarefa para depois de 2 semanas de aula do aluno, para que a gente pergunte se todos os combinados aconteceram nessas primeiras 2 semanas, e depois de 2 em 2 meses também, para ver se ele está nas atividades complementares, para ver como que está a estada dele aqui passado 2 meses. Então, isso é um ritual de um protocolo Miriam, de matrícula, na verdade. perfeito. Eu faria após a segunda aula, dependendo se a criança e adolescente é uma aula por semana? Uma aula por semana. Então, eu faria que são 2 semanas, né, que você falou. Após a segunda Sim. aula, excelente, excelente protocolo. Pode ter certeza E que tem depois de dois previsão. meses também. Maravilha. Uma coisa que mãe gosta muito, gente, de receber é o perfil do professor do filho, tá? É uma coisa que a gente usa muito no inglês e tem uma super validação. Um vídeo rápido, olha, eu sou a Cláudia, eu estou com muito prazer, darei aula de piano para os filhos de vocês, eu sou isso, adoro isso, adoro aquilo. Não ficar falando de currículo, mas contar de si, sabe? Adoro animais, adoro isso aqui, e estarei muito feliz de conduzir teus filhos nessa nova etapa. Pode fazer uma mensagem mais geralzona assim e mandar de boas-vindas, né? De integração do aluno novo. Também é bem legal. É aquela coisa, né? Celebrar aniversário, tem jeito. Muito desconcertante para o professor saber pelo aluno que é dia do aniversário dele. Precisa ter uma forma da gente
todo mundo saber de que o aluno é aniversariante, porque, tadinho, tem criança, gente, que entra e sai a aula inteira esperando uma celebração, tem vergonha de lá e ele fica com essa mágoa, que ninguém lembrou ou ninguém sabia do aniversário dele na escola. É um detalhezinho, mas é o detalhe que vai, né, acumulando, acumulando e fazendo a diferença. Muito bem, gente. Isso aí. É isso aí. Ficamos. É, é. Ótima noite. Obrigada, como sempre, né, pela troca, pelo calor aí da É conversa, isso da aí. interação. E aguardem notícias, né, Val? Aguardem notícias nossas. Nós vamos abrir Isso aí. a Nós segunda. estamos alinhando, né? Eu estou, né, tô retomando aí as atividades, né? Depois eu tive uma pausa forçada aí, né? E agora nós vamos conversar, né, Cláudia? Essa semana, ou no máximo semana que vem, a gente já tem as novidades aí para essa turma nova especial que quiser fazer Isso. uma ênfase, fidelização É, e tudo mais. um aprofundamento no qual eu aplico a pesquisa, né, que tem um retorno diferente. Quando você manda a pesquisa externa, você contratou uma consultoria especial para conhecer os alunos, tá? Você vai ter uma resposta muito maior. Então, a primeira fase do trabalho é aplicar a pesquisa e colher aí os dados para que seja cada vez melhor aí toda a transformação que vocês fazem. Isso daí. Gente, a vida é um Ótima processo, noite, né? viu, Dia a gente? dia, Obrigada. a gente vai aprendendo, a gente vai somando, né? Um E processo. agradeço demais a Cláudia por fazer parte desse processo de crescimento da CAEM, desse enriquecimento, né, que ela dá a todos os gestores aí das escolas filiadas, sempre nos acompanhando com tanto carinho e com tanto conteúdo útil. Cláudia, muito, muito obrigada mesmo, e que a gente possa tomar esse café o mais rápido possível. Vamos sim, com certeza. Boa noite a todos. Obrigada, Val, como sempre, pela parceria e uma ótima noite. Bom descanso para todos. Obrigada. Gente, Tchau, tchau. beijo grande. Semana que vem, 8h30 da manhã, terça-feira. Até lá. Beijo. Maravilha. Beijo. Tchau.